Sabe aquele dia que você está na operação no chão de fábrica e você pensa, agora acabou, já era, não dá mais, desmoronou tudo, cara, não aguento, já não dá mais. Máquina parada, meu celular tocando, o chefe berrando, o negócio que não funciona, peça atrasada, produção parada, parece que ninguém sabe resolver o problema, não tem perspectiva de melhora, você queria ir embora, você já está atrasado, você não aguenta mais, tá calor, tá sujo, tudo que você queria parar para tomar um café, mas a situação precisa que você esteja lá e que você precisa estar 100% para entregar tudo aquilo que você não queria. Esses dias são terríveis. Nesses dias dá vontade de desistir, né? Nesses dias dá vontade de falar, cara, não é culpa minha, não, eu não sou mais líder, chama alguém para resolver. Mas infelizmente é nesses momentos que a gente entende que o verdadeiro líder não é aquele que está no ar-condicionado sentado atrás de uma mesinha de um computador, mas é aquele que está aonde o problema acontece e aquele que consegue trazer resultado e resolver problemas. E claro, essas frases elas são bonitas, mas nunca é fácil enfrentar esses dias. Nunca é fácil a gente lidar nesse dia que dá vontade de desistir de tudo que a gente acha que não vai dar conta. Mas como que eu venci esse desafio? Então, vem comigo. Realmente não são dias fáceis, às vezes a coisa é extremamente complicada. Mas eu vou te contar como que eu consegui superar tudo isso. A melhor forma de aprender a liderar em ambientes de alta pressão é aprender com o exemplo de quem conseguiu e se tornou referência nisso. Por exemplo, olha o que aconteceu em 2010 com a Toyota. Você sabe que a Toyota é uma das maiores montadoras de carro do mundo, que tem um dos carros mais confiáveis e tal. Mas lá em 2010, eles tiveram o maior recall da história da Toyota. Foram milhões e milhões de carros que precisaram passar por recall. E a gente sabe que o recall significa que teve problemas. Isso afeta a imagem da empresa, a imagem da marca, traz desconfiança por parte dos clientes. O que pouca gente sabe é que no meio de todo esse caos existem pessoas comuns como eu e você. E lá na Toyota, na planta de Kentucky, um cara chamado Chris Nielsen, ele foi um dos primeiros a admitir o erro, chamar a responsabilidade e falou, tudo bem, erramos. Mas o que nós podemos fazer hoje? Isso mostra uma atitude muito interessante, que o que aconteceu, aconteceu. E hoje? O que eu posso fazer? O que eu posso trazer de diferente? Então, esse cara, ele assumiu uma postura de liderança, de trazer para o presente e dizer, com o que nós temos hoje, como que nós vamos resolver? Então, em vez de achar culpados, ele assumiu a responsabilidade, trouxe todo mundo para fazer um brainstorming, verificou todos os processos e procedimentos para assegurar do que poderia ter causado e assegurar que não ia ocorrer novamente, e assim trazer de volta, né, a confiança e a confiabilidade da Toyota de volta para o mercado. A resposta que ele deu foi muito boa e nos ajuda muito como líderes. A gente precisa de foco, clareza e proteção do time. Então nós precisamos ter foco em resolver o problema, clareza em a gente não se desesperar com o problema, entender o que realmente é o problema. E olha que isso é uma coisa muito complexa que muitas vezes a gente não resolve nossos problemas porque a gente não consegue ter clareza para identificar eles. Clareza na comunicação, clareza nas ideias e preservar o nosso time, fazer com que o nosso time não seja tão impactado pelas decisões, não seja tão impactado pelos problemas. Então a gente precisa ter esse protecionismo para que as pessoas do nosso time tenham a capacidade de achar os problemas, resolver os problemas e trazer as soluções que a gente precisa. Então essa, pessoal, é a primeira lição que a gente aprende. Sob pressão, clareza é poder. Se você consegue ter clareza, ver o que está acontecendo no ambiente de pressão, isso te empodera. Porque na pressão, todo mundo vai correr. Na pressão, todo mundo vai sair do barco, todo mundo vai surtar. Então você, como líder, tem que ser aquele ponto central, onde as pessoas veem que você vai trazer clareza para a situação. Para ter essa clareza, você pode aplicar 3 coisas. Primeiro, pare e respire. Então, o famoso mindfulness. Então, tire 5 minutos antes de tomar qualquer decisão para parar, respirar, pensar, refletir e se acalmar. Segundo, tenha a habilidade e construa a habilidade de separar o que é urgente do que é barulho, do que é cobrança, do que são pedidos desesperados. Isso vai fazer com que você não coloque sua energia no que está errado. E terceiro, sempre pense muito antes de falar para que você possa se comunicar de forma mais clara possível, para evitar má interpretação, para evitar erros de compreensão e para evitar com que pareça que você falou algo que não falou e isso pode afetar outras pessoas.
Então, clareza é muito importante, mas nós só vamos conseguir fazer isso se a gente conseguir ser um pouco menos impulsivo em condições sob pressão. E nunca é fácil, pessoal, lidar com problemas assim, ambiente de pressão, mas imagina se você trabalhasse numa indústria alimentícia, por exemplo, em que qualquer problema ali pode custar, às vezes, a vida das pessoas. Uma vez eu estava caminhando, eu e o supervisor de manutenção, no meio de uma planta de uma fábrica alimentícia, e a gente sabe que a situação da manutenção é sempre muito complicada. Faltava pessoas, mão de obra qualificada, faltava insumos, né, itens de estoque para fazer algumas manutenções. O pessoal da operação não queria parar os equipamentos para fazer manutenção, então a gente estava ali caminhando no meio da planta e trocando uma ideia. Até o momento que começou a tocar o celular desse supervisor loucamente. Ele atendeu e era o gerente da planta, dizendo que tinha uma linha toda parada da parte de embalamento, onde as embalagens estavam sendo erradas e isso estava fazendo com que extravasasse produto e estava se perdendo produto, produção, e tudo que estava se perdendo ali tinha que ser tudo jogado fora. Não dava para retrabalhar nada e já era a última parte do processo. Então o produto já estava pronto, estava sendo embalado e estava se perdendo o produto nessa linha de produção. E o gerente da fábrica estava loucamente ligando para ele e brigando com ele ali no telefone. E eu escutando ali a conversa, ele desligou e falou: "Peraí que eu preciso ligar para meus técnicos e ver o que está acontecendo." E ele começou, mandou mensagem para os técnicos, ligou para os técnicos e ninguém respondeu ele na hora que ele estava ligando para esse pessoal. E deu para sentir que ele começou realmente a ficar nervoso, meio desequilibrado, porque ele precisava que o pessoal fosse lá fazer o atendimento desse problema. E aí, conforme a gente foi caminhando lá, indo em direção à oficina para ver quem talvez estivesse lá, né, e poder conversar, ele foi falando para mim assim: "Olha, David, se eu chegar lá agora e dar uma bronca, eu perco a mão do meu time. Mas se eu chegar lá também e não cobrar nada, vai parecer que a situação não é importante. Vou perder a minha liderança." Como é difícil a gente manter o equilíbrio. E essas palavras deles me marcam até hoje, né? E realmente é muito interessante. O equilíbrio é muito difícil. Nós temos... a primeira pessoa a garantir o equilíbrio emocional de todos é o líder. Então, como é importante um líder ser uma pessoa muito equilibrada nesses momentos. Aí a gente passou lá na oficina, né, chamou o pessoal que estava lá e fomos lá caminhar direto para a área. Quando chegou lá já tinha alguns técnicos que tinham começado a fazer o atendimento. Ele chamou o time e falou: "Pessoal, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Hoje a gente teve esse problema de máquina parada, eu não consegui me comunicar com vocês. Então, assim que terminar, o que a gente vai fazer aqui, nós vamos sentar e vamos fazer um plano de ação para implementar melhorias para ter o nosso plano de comunicação melhor, tá? E eu vou querer sugestões de vocês." Além disso, o que ele fez? Separou uma dupla de técnicos de automação, que era um problema de automação, pegou os dois caras e falou: "Vocês dois vão ficar aqui em loco e vão resolver o problema e botar a máquina para rodar." Pegou outra dupla, e aí era um cara mais novo e um outro técnico de automação também, falou: "Vocês vão revisar todos os procedimentos da máquina e os planos de manutenção para saber por que isso aconteceu e levantar esse problema." E aí ele também foi a campo junto com o pessoal, né, para entender o que tinha acontecido. Ele desenvolveu um relatório e ele só foi lá conversar com a diretoria depois que ele já sabia o que tinha sido feito, até para justificar, né, o que aconteceu ali do problema. O resultado, né, foi que o gerente, quando o supervisor chegou lá, ele já sabia o que tinha acontecido, né, então ele conseguiu passar para o gerente a real visão do que aconteceu. Os técnicos sentiram confiança no líder, né, de que ele soube o que fazer, como separar o time e como criar frentes de trabalho. E também ele empoderou pessoas para que depois que terminasse aquela manutenção fosse consertado em conjunto com todos o problema de comunicação. Então, a segunda lição é: firmeza não é grosseria. Firmeza é você ter presença com propósito. Então, você está ali com um propósito, com um objetivo. E isso tem que estar muito claro. Você não está ali por causa do problema, por causa de você. Você está ali para cumprir um propósito maior e isso faz toda a diferença. E ser firme, cobrar o seu time, não é só para transferir ou tentar passar que você está transferindo uma responsabilidade ou que você está protegendo algumas pessoas. Na verdade, a firmeza é você dizer e mostrar, deixar claro que você sempre tem um plano, sempre tem uma saída. Isso deixa com que as pessoas se sintam muito mais confortáveis para confiar em você como líder. Mas é claro que ser esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Você vai estar na eterna crise do líder, né? Você vai ter pessoas abaixo de você que você tem que liderar e pessoas acima de você que você é o liderado. Então, muitas vezes, você se sente sozinho. E lembre-se que muitas vezes você não vai ter um apoio, mas você sempre vai ser o ponto de apoio de alguém. Ao longo desses anos, eu já acompanhei muitos
técnicos, operadores, auxiliares lá da produção do chão de fábrica que durante muito tempo ficaram nessas posições, sofreram, passaram por muitas coisas, problemas, crescimento, nova máquina, novo equipamento, mudança de diretoria, e essas pessoas acabaram adquirindo uma casca, né, uma resiliência tão grande que com o tempo essas pessoas acabaram se tornando líderes. Não por causa do tempo de casa, não talvez pelo seu conhecimento técnico, não talvez pela sua postura, mas pela sua capacidade de lidar com problemas, de sempre ser aquele ponto de apoio para os outros, porque já passaram por isso, já adquiriram essa experiência. Então, muitas vezes, a dificuldade forja um bom líder. Um exemplo bem famoso que eu acho muito interessante para passar para vocês aqui rapidamente é do CEO da Starbucks. Quando ele tinha mais ou menos uns 7 aninhos de idade, o pai dele, que era motorista de caminhão, sofreu um acidente e ele quebrou o tornozelo. E aí, infelizmente, ele acabou sendo demitido. E o problema é que o pai, né, do CEO da Starbucks, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha nada, acabou sendo demitido, não tinha lá um plano de seguro-desemprego e a família acabou passando por muitas dificuldades. E esse menininho de 7 anos viu toda essa situação acontecendo e viu como uma empresa que talvez não cuida bem do seu colaborador, a falta de planejamento, de estrutura pode destruir uma família inteira. Ele disse até numa entrevista que quando isso aconteceu, ele falou assim: eu vi a quebra do sonho americano e isso moldou a forma como eu vejo o mundo hoje. Então, nesse momento de dificuldade que o pai dele passou por isso, moldou a forma como ele entendeu a necessidade que a empresa tem de cuidar bem dos colaboradores. E por que essa história é interessante, né? Porque hoje a Starbucks foi uma empresa, né, que atingiu um patamar gigantesco, famosa no mundo inteiro, não por vender café, mas por vender uma experiência de transformar o café, aquele momento, em um momento legal, prazeroso, entre amigos. Então o Starbucks nunca foi sobre café, foi sobre conectar pessoas, ter momentos ali, né, de felicidade, de alegria junto, e ele criou uma rede onde os líderes e as pessoas que trabalham na Starbucks, um deve cuidar do outro, para garantir então que tem um ambiente seguro e que não aconteça assim como aconteceu com o pai dele quando ele tinha 7 anos. Então isso mostra que muitas vezes o que nós somos como líder reflete muito os perrengues, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos ao longo de nossa carreira. Então, líderes que muitas vezes são muito maduros, líderes que cuidam um dos outros, líderes que têm uma facilidade de comunicação, muitas vezes isso reflete aquilo que mais os incomodou durante a vida. Aqueles traumas que aconteceram, perrengues que tiveram que ser suportados, e você, como um bom líder, você conseguiu entender que essas dificuldades poderiam fazer com que isso fizesse você cada vez mais forte, que você se tornasse esse ponto de apoio que as outras pessoas precisam. Então, o terceiro ponto, pessoal, é continue evoluindo mesmo quando as outras pessoas não estão vendo. Muitas vezes é na dificuldade, é no momento de solidão que a gente mais evolui e mais cresce como líder. Continue estudando, continue aprendendo, continue se desenvolvendo, porque isso com certeza vai fazer com que você, como líder, tenha uma qualidade de vida muito melhor. Não ceda à pressão, não se estresse tanto e aprende a lidar, né, com os desafios do dia a dia, no chão de fábrica, na operação, na manutenção, na produção, onde a gente sabe que não é fácil. Então, se hoje você sente que você está carregando o peso dessa liderança nas suas costas, você sente essa pressão, pense que isso não é pressão, isso é a força do exemplo. Se você está lidando com a pressão, você está causando aquilo que pode ter o maior impacto nas pessoas, que é a força do seu exemplo de vencer, de conseguir suportar isso, passar por cima disso e mesmo assim ainda conseguir ter resultados. Se tudo isso que a gente conversou aqui faz sentido para você e você lembrou de algum amigo, já encaminha direto esse vídeo aqui para ele, manda para ele no WhatsApp, manda para ele assistir mesmo aqui no YouTube, ou abre aí no celular e assiste junto com ele, porque ele também precisa saber que por mais que ele pareça estar sozinho, ele nunca vai estar sozinho, porque todos nós como líderes entendemos essa situação e sabemos, claro, que a gente precisa se apoiar. Sabia que a gente tem uma comunidade hoje para líderes que trabalham na área de operação? Se você quiser saber mais e entrar dentro dessa plataforma, participar de várias formações, vários cursos e se desenvolver como líder e fazer diferente, eu convido você a conhecer a nossa plataforma, onde nós fazemos uma formação completa para líderes operacionais, para justamente para nós que trabalhamos na operação, que trabalhamos no dia a dia, no meio do caos, no meio do problema, da pressão, do fogo cruzado,
quer estar lidando no chão de fábrica, quer estar lidando na manutenção, na operação, aonde realmente a coisa acontece. Então clique aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e a gente se vê lá, eu, você, vários líderes e vários profissionais dessa área para que a gente possa continuar evoluindo e a gente nunca mais esteja sozinho. Não se esquece, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Também inscreva-se no canal se você quiser ver mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima!